Aí, beleza? Aqui é o Debonaf e hoje vamos ver 8 curiosidades de Five Nights at Freddy's, mas antes de ir para o vídeo deixa o like e se inscreva. Feito isso, vamos para o vídeo. Um criador inesperado. Five Nights at Freddy's foi criado por Esse é Scott Calton, mais conhecido como Scott Algodão. Scott Calton, um game designer relativamente desconhecido antes da popularidade da série. Apesar de ser responsável por uma das franquias mais macabras dos últimos tempos, Scott é um habitante comum do estado do Texas, onde mora com 2 filhos. Ele também é animador no estúdio Hope Animation, onde se dedica a criar animações cristãs, jogos religiosos e infantis. Além das animações, Scott também criou uma parcela de jogos religiosos infantis, sem muito sucesso. O título que deu uma guinada na sua carreira foi Chipper Sons Lumber Co., um jogo sobre um esquilo e seu pai que trabalhavam juntos em uma madeireira. Tratava-se de um minigame para crianças, com gráficos simples e animações pouco naturais. Chipper Sons Lumber Co. foi extremamente criticado, inclusive pelo conhecido jornalista Jim Sterling. Uma coisa que Jim mencionou, assim como vários outros jogadores, é que as animações duras e os olhos sem emoção faziam os personagens parecerem bonecos animatrônicos macabros. Scott entrou em depressão por conta das críticas e pensou em abandonar a criação de jogos. Os personagens de Chipper Sons Lumber Co. tinham um aspecto estranho para um jogo infantil. Programação simples. Poucas pessoas sabem, mas todos os capítulos de Five Nights at Freddy's foram criados utilizando um programa chamado Clicktion Fusion. Ele não possui uma linguagem de programação própria, permitindo que usuários criem games de maneira mais simples, utilizando apenas lógica. O jogo de terror se tornou provavelmente o título de maior sucesso já feito com o programa. Sons de crianças. Outro detalhe que passa despercebido da maioria dos jogadores é que boa parte dos sons do game são, na verdade, vozes de crianças. O som que os bonecos animatrônicos fazem quando te pegam só é reproduzido até certa parte antes da tela escurecer. Caso você procure o arquivo de áudio desse som, verá que ele continua até claramente se tornar um grito de criança. A risada de Fred também é uma risada infantil, apenas desacelerada para se tornar mais grave e macabra. Financiamento nada coletivo. Quando Scott decidiu desenvolver um jogo de terror, ele pediu ajuda no financiamento coletivo para conseguir dinheiro, criando uma campanha no site Kickstarter. Após algumas semanas, ele conseguiu arrecadar a impressionante quantia de $0. Apesar de ninguém ter apostado no projeto, 6 meses depois Five Nights at Freddy's foi lançado. Bonnie é o animatrônico que mais causa pesadelos a Scott. Bonnie é o animatrônico que mais causa pesadelos a Scott. Pesadelos. O criador da série já mencionou em uma entrevista que todos os seus jogos têm um tipo de boneco animatrônico quebrado. Além disso, ele revelou que constantemente tem pesadelos com os personagens, e inclusive, já tomou sustos acidentais até mesmo enquanto desenvolvia o jogo. Golden Freddy. Talvez um dos maiores mistérios do jogo seja o animatrônico Golden Freddy, uma versão dourada do Freddy tradicional que conta com poderes bizarros, como o teletransporte para dentro da sala. Quando questionado sobre Golden Freddy em uma entrevista, Scott brincou a coisas que simplesmente acontecem durante o desenvolvimento, dando a entender que o personagem seria um erro de programação. No entanto, a partir do programa que foi utilizado, é possível afirmar que o animatrônico deve ter sido criado para funcionar dessa forma. Quem está escutando? Em uma entrevista no início da carreira de Scott, antes das sequências de Five Nights at Freddy's serem lançadas, o entrevistador perguntou qual eram os planos do criador para o futuro.
Scott disse: "Não posso responder isso." Ele está escutando, sem dúvida, com a intenção de brincar com os fãs. A franquia não deixa de ter uma aura misteriosa por trás. Esse foi o vídeo. Clique em algum dos vídeos acima e tchau. Esse é Scott Caldwell, mais conhecido como Scott Algodão.